Bom dia a todos. Vamos começar a segunda oficina da série Observatório da Energia de PIBID, Física e Filosofia, com a participação das escolas estaduais Júlio de Castilhos e Irmão Pedro. Hoje a oficina vai tratar sobre o consumo de energia. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maína e hoje a gente vai dar continuidade à oficina de Observatório da Energia, tá bom? Hoje falando sobre o consumo. Semana passada, os colegas falaram sobre produção ou transformação, né, de uma energia para outra energia. Bom, o consumo de energia elétrica, a gente vai começar por aí. Bom, para que a gente usa energia elétrica, né? Para quase tudo. Por exemplo, a gente usa no metrô para nos locomovermos, nas nossas plantações, um exemplo ali na imagem é a irrigação automatizada, para as aulas online, por exemplo, a gente aqui usando energia para ter uma aula online. E, bom, para a água também, a gente precisa de energia elétrica para que a água chegue nas nossas casas. O Brasil é o 8º maior consumidor de energia elétrica no mundo, depois de países como China, Estados Unidos, Alemanha, entre outros, né? Mas onde que a gente mais gasta essa energia elétrica? Alguém quer se pronunciar? Tem uma ideia? Qual setor que gasta mais energia? Vocês podem perguntar, abrir o microfone e falar no chat. Setor industrial? Sim, é o setor industrial. Mas eu vou botar mais alguns exemplos aqui, só para ilustrar. Bom, os hospitais gastam bastante energia elétrica também. Não são os que mais gastam, não está numa ordem de quem mais gasta para quem menos gasta, mas os hospitais gastam muita energia elétrica, com razão, né? É uma coisa muito necessária. Por exemplo, a maioria dos procedimentos precisa de energia elétrica. Cirurgias, exames de imagem, então, respiradores, tudo precisa de energia, né? A indústria automobilística da indústria é a que mais gasta. Como vocês podem ver a linha de produção, é tudo muito automatizado, precisa de muitas máquinas. Os shoppings gastam bastante energia elétrica também, é muita luz, escada rolante, elevador, enfim. Mas por enquanto agora eu vou passar a palavra para o Renan. Oi, bom dia pessoal, eu sou o Renan, eu também estou com a Maína conversando com vocês sobre energia. Eu vou falar de um pouco mais de números, assim, né? Não exatamente, mas a gente está vendo aqui, nesse gráficozinho, ele basicamente separa o consumo de energia elétrica por cada setor, né? Então esse é o consumo, total de energia elétrica no ano de 2019, né? Então a gente consegue ver que nessa divisão de consumo, os 4 principais, né, é industrial, como o Gabi havia sugerido, né, industrial de fato é o maior consumo, o residencial não fica muito para trás, né, o consumo do residencial, e o comercial também não fica, né, o rural é um pouco menos, mas ainda é relevante, né. Mas só que através disso, a gente consegue ver um negócio bem interessante, porque o consumo dos setores econômicos, se a gente juntar toda essa parte do rural, comercial, industrial, que a gente vê ali nos números anteriores, a gente tem que ele é mais de 100% maior ao consumo elétrico residencial. Pode passar, né? Ou seja, no Brasil, se a gente juntar todos os consumidores que fazem parte desse setor industrial, comercial e rural, 12% dos consumidores de energia do Brasil consomem 60% da energia elétrica total do Brasil. Mas só que vamos tentar entender um pouco o quanto isso de fato equivale, porque a gente está falando em porcentagem, etc., mas o quanto isso de fato equivale. Pode passar. Eu fiz basicamente um cálculozinho rápido, com base nesses valores que se tinha em 2019, e eu cheguei no seguinte,
até para minha surpresa, eu cheguei no seguinte valor, né? Que o consumo dos setores, dos 3 setores comerciais, né, os 3 setores econômicos, ele equivale ao consumo elétrico de 111 milhões de habitantes brasileiros. Ou seja, é como que se a gente consumisse energia elétrica equivalente a 300 milhões de habitantes, não 200 milhões de habitantes, que é o que nós temos agora no Brasil, né? Então, 50% de brasileiros inexistentes que é consumido pelo setor econômico. Pode passar. Bom, voltando aqui para mim, a gente ouve muito falar sobre consumo consciente, né? Vemos muitas campanhas do governo e tal de consumo consciente de água, de energia elétrica, mas todos são voltados para atitudes individuais sobre da economia doméstica, né? Outro dia mesmo o governo disse que devíamos tomar banho frio e ir de escadas ao invés de elevador para economizar energia. Mas, bom, a gente viu aqui com o Renan também que os setores econômicos, eles gastam muito mais energia, né? A indústria, então, o rural, o comercial. Então, talvez essa economia não teria tão grande efeito, tá bom? Mas, é claro que economizar é sempre muito válido. Mas um consumo consciente mesmo seria nós produzimos muito. E se a gente produzisse menos, talvez a gente conseguisse economizar muito mais energia do que só ir de escada, evitar o elevador, tomar banho frio, né? Mas a gente consome demais. A gente troca de celular muito, a gente troca de computador, troca de roupa, compra muita roupa, coisas que a gente não precisa tanto, né? Então, o ideal seria mudar esse modelo nosso de consumo, né? E também o nosso modelo de produção, porque depois os colegas vão falar um pouco mais sobre isso, mas nós produzimos coisas que elas não são duráveis, né? As coisas, elas são feitas para estragar, e logo elas estragam, e a gente troca, e é praticamente, elas são descartáveis, né? Os sistemas dos celulares mudam, dos computadores, tudo muda. E isso, claro, acaba demandando mais energia para a produção dessas coisas e também para a reciclagem depois dessas coisas, né? E só, acabando por aqui, uma reflexão. Segundo o censo de 2010, mais de 2,7 milhões de brasileiros não têm energia elétrica. Aí fica a reflexão para vocês fazerem em casa, depois, agora. Quem são essas pessoas? Onde elas vivem? Por que elas não têm energia elétrica? Já que o Brasil produz energia elétrica, bastante energia elétrica. E qual é o impacto delas não terem energia elétrica nas vidas delas? Então, fica essa reflexão e eu passo a palavra para Larissa, eu acho. Isso. Alguém tem uma pergunta? Não? Bom. Maína, posso fazer uma observação? Por favor. Que é interessante como, de fato, o setor industrial, a relação, né, entre o consumo de energia do setor industrial, comercial e rural, ele está relacionado com o nosso consumo também, né? Porque justamente eles estão produzindo para nós consumirmos. Então, a gente também tem uma porcentagem de responsabilidade sobre o consumo desses outros setores, né? Era só para observar isso. Sim, daí aí entraria o consumo consciente, né? Consumir menos para produzir também menos, né? Já que aí a gente acaba também economizando energia, água e tal. Larissa? Vou começar a apresentar agora. Peraí. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Rebeca, vou apresentar aqui junto com a Larissa a nossa frente, digamos assim, é sobre o consumo dos elementos, é sobre o observatório de energia, né? Mas especificamente é sobre o consumo dos alimentos, né? Então, nessa parte inicial agora,
da nossa apresentação. Vou pedir para a Larissa passar para o próximo slide. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Para a gente começar essa frente de uma forma um pouquinho filosófica. Eu quero que vocês me digam, tá? O que te faz levantar da cama e começar o teu dia? Mas como eu sei que vocês podem ficar um pouquinho envergonhados, né, de responder, abrir o microfone, a Larissa colocou aí no chat para vocês responderem esse formulário, né? E aí vai aparecendo aqui pra gente, né? A gente vai interagindo. Então coloca ali, qual é a motivação diária que tu tem, que tu precisa levantar da tua cama e começar o teu dia? Pode começar a responder aí, pessoal. Vamos ver. Ó, trabalhar, os meus compromissos, cafeína ou açúcar. Muito importante tomar um cafezinho de manhã, né? Trabalho de novo. A minha motivação também, gente, é os meus compromissos. E tu, Larissa, qual é a tua motivação aí? Conta pra gurizada. Compromisso também. Compromisso também. Faculdade, final de semestre, né? Nosso compromisso é igual vocês. Estudar para as provas. Final da Libertadores, olha aí, ó. É um ótimo motivo. Quem será que vai ganhar essa final, gurizada? Não pense futuro. Bichinhos e escolas. Muito bem, pessoal. Show de bola. Quem quiser continuar respondendo aí, pode responder, até para a gente começar a refletir, né? O que será que nos faz levantar da cama? Mas aproveitando o gancho de vocês, né? Vocês colocaram aí trabalho, compromisso, né? Colocaram um cafezinho, trabalhar. Pode passar para o próximo slide, Larissa. Sejam quais forem esses motivos, sejam as nossas obrigações, sejam os nossos sonhos. Coloquei ele conhecer o Neymar, né? Vai que alguém colocasse, meu sonho é conhecer o Neymar, né? Seja ver a final da Libertadores, a rotina, né? Tenho que levantar porque eu preciso trabalhar, ou eu preciso trabalhar porque eu quero viajar pelo mundo e esse é um objetivo. Sejam quais forem os nossos motivos para acordar pela manhã e ter esse impulso de não, eu preciso levantar da minha cama, todas essas motivações para que a gente consiga realizar elas com êxito, né? Para eu conseguir estudar com focada, eu preciso de um cafezinho, para eu conseguir apresentar aqui para o PIBID, eu preciso da cafeína com açúcar. Então, o que nos faz, né, conseguir realizar todas essas atividades? Pode passar para o próximo slide. A motivação para a gente conseguir realizar todas essas atividades com êxito, né? A gente precisa de uma certa energia, né? Por exemplo, fica difícil a gente prestar atenção na aula, né? Se a gente não estiver bem alimentado. Mas por que isso acontece? Será que é um fator meramente psicológico? Ou será que às vezes, né, aquela sensação de, tô com fome, ou às vezes é aquela dor, né, nossa, eu tô com fome, preciso comer. Por que será que isso acontece? E é justamente sobre a importância dessas coisas que são o nosso gás, né, para conseguir realizar esses objetivos, que a Larissa vai explicar um pouquinho para vocês agora. Contigo a palavra, Larissa. Oi, peraí. Bom, então vamos começar, né, a falar sobre a energia dos alimentos, porque a gente sempre ouve do tipo, esse alimento tem mais energia que esse, né? Café me dá mais energia. Bom, então vamos começar, né? O que nos faz levantar da cama? A energia dos alimentos. Os alimentos que que a gente come, né, quando a gente sente fome, também está relacionado com a nossa taxa metabólica. Claro que também tem a fome do tipo, do que a gente diz que não é fome, é vontade de comer. Mas enfim, quando a gente sente fome, né, está relacionado com a nossa taxa metabólica. Que é o quê? A energia que o nosso corpo precisa para realizar as atividades ou, enfim, essas coisas. Daí temos dois tipos. Temos a taxa metabólica basal, que é a exigência necessária só para manter a manutenção da vida, que é para a gente respirar, manter os nossos órgãos funcionando, etc. E isso, 70% dos gastos calóricos que a gente
da caloria que a gente ingere, vai só para isso, só para manter o nosso corpo funcionando. Já os outros de 20%, 25%, 30%, aí sim vai para a gente realizar atividades físicas. Tá? Daí, como é que a gente faz essa conta? Tipo, quanto será de calorias que eu tenho que ingerir para conseguir realizar 30% de atividade física? A gente faz o cálculo de 30 calorias por quilo de seu peso, né? Geralmente, claro que não precisa ser exatamente, né? Mas é um cálculo médio, assim, tipo, né? Daí, por exemplo, uma pessoa com 64 quilos deve fazer uma dieta de cerca de 2.000 calorias, por exemplo. Isso, claro, né? Assim, levando a regra. Isso, né? Mas daí, como é que a gente tira a energia dos alimentos, né? Isso vai lá na digestão, no ciclo de Krebs. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Não sei. Mas eu não vou explicar, né? Sim, todo o ciclo de Krebs. Mas o que eu vou falar? Que para cada pedacinho de pão que a gente come virar energia, a gente tem que engolir ele, né? Mastigar e tudo. E daí ele vai lá pro... daí viram os carboidratos, viram... meu Deus... glicose. E nisso, né? No ciclo de Krebs, a gente tem os ATPs, que é o fornecimento de energia livre, que são os elétrons livres da ligação atômica dos átomos ali da molécula de ATP, que fazem os nossos órgãos funcionar, que são aquela energia necessária para cada célula do nosso corpo fazer a sua atividade funcionar. Daí, como saber se eu tô, tipo, ingerindo a mais ou a menos? Não sei se vocês já devem saber, né? Tem muito fala sobre os alimentos processados, alimentos ultraprocessados, enfim. A gente tem a cadeia alimentar, né? Que a gente diz a nova cadeia alimentar, nossa, que são divididas em 4 grupos. Os alimentos naturais, né? Que são os minimamente processados, que sofrem processo industrial mínimos, que geralmente são frutas, legumes, verduras, essas coisas, né? Carne, leite. Daí tem os alimentos culinários processados, que estão incluídos na alimentação, como açúcar, o óleo, o sal, que são ingredientes que a gente não come sozinho, a gente precisa dos alimentos do grupo 1, que são os alimentos naturais. Temos os processados, que é a junção do alimento 1 com o grupo 2, por exemplo, geralmente você pode fazer o alimento na cozinha mesmo, por exemplo, abacaxi em calda, queijos, pão francês. Já os ultraprocessados são alimentos feitos com ingredientes industriais, com pouco ou quase nada do grupo 1. E tem tem muita gordura, muita caloria, que depois vão gerar muita glicose, e isso vai fazer com que a gente tenha uma alta taxa de, assim, vamos ter mais caloria, né? Vamos ter mais ATPs, por exemplo, do que a gente realmente precisa. Então, isso vai se acumular e vai formar a gordura. E daí, é importante isso porque tem 2 vezes mais energia, tipo, né? Tem muito lá e tu não vai usar tudo isso. Então, vai ficar sem armazenado. Daí, causa problemas de saúde, como obesidade, entre outras coisas. Além, claro, como o primeiro grupo apresentando disse, que a energia mais usada é a do industrial. Então, se a gente parar para pensar, os alimentos ultraprocessados, que são os mais industriais, consomem muito mais energia na hora que a gente, tipo, ele pode ser mais barato, né? Geralmente eles são mais baratos quando vai no mercado do que os alimentos minimamente processados. Mas se tu olhar no processo de fabricação deles, eles vão custar muito mais caro, tipo, por causa da energia toda que envolvendo eles. Bom dia. Bom, pessoal, mas a gente está falando, a Larissa está falando aí sobre sobrar comida, sobre a gente ingerir mais do que consome, né? Sobre a gente ter esse estoque a mais, às vezes fazer uma gordurinha ali no corpo. Será que todos têm a oportunidade de comer a mais? Não. Infelizmente, nem todos têm a oportunidade de ter esse estoque de gordura. Infelizmente, muitas pessoas sequer têm acesso à alimentação. Para vocês terem ideia, né? Esse aqui se chama o Hunger Map. Ele é feito pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Esses países que estão coloridinhos ali, tá? Em 2021, vocês estão vendo que tem uma porcentagem ali embaixo, né?
A partir de 5% é uma situação crítica. A partir de 5%, quando ele começa a ficar laranja ali, vermelho, significa que esses países têm uma insegurança alimentar, que 5% da população não tem acesso à alimentação. Infelizmente, no ano de 2021, né, o Brasil, ele tá com uma porcentagem, né, que tá próxima a entrar no mapa da fome do mundo, tá? Para vocês terem ideia do quanto isso é algo que nos assusta, eu coloquei esses dois valores aqui em reais para vocês verem, tá? 672,39 atualmente é a cesta básica de Porto Alegre. O que é a cesta básica? Né? Ela contém os principais itens que as pessoas precisam ter para sua sobrevivência, digamos assim, em casa. Dentre esses itens, tem a alimentação, né? A alimentação básica que uma pessoa precisa ingerir devido às importâncias que a gente abordou para vocês aqui agora. Mas vejam bem, o salário mínimo, ele está em torno de R$ 1.100. Vocês acham que uma família que ofere um salário mínimo teria condições plenas de ter uma ótima alimentação, tendo todos esses itens básicos e tendo outros gastos, como, por exemplo, passagem, ter que comprar uma roupa, qualquer outra coisa? Não tem, né? Essa conta não fecha. Então, assim como tem muitos países, né? Nós somos um país tão desenvolvido que produzimos tanta alimentação e olha como está a nossa situação. Por que existe essa fome no mundo, né? Porque existe essa má distribuição da questão de renda também. E muitas pessoas não conseguem ter acesso, né, a valores para conseguir adquirir a alimentação correta. Mas se a gente falou que a alimentação é a energia essencial para que a gente consiga, né, exercer as nossas atividades, para eu precisar trabalhar, eu preciso de uma taxa calórica de alimentação suficiente. Para eu estudar, eu preciso de uma taxa calórica suficiente. Pode passar para o próximo slide, Larissa. E se eu não tiver essa taxa adequada? E é aí que muitos sonhos morrem. Se eu não conseguir, né, ter uma alimentação adequada, provavelmente eu não vou conseguir ter efetividade nos meus estudos. Se eu não tiver efetividade nos meus estudos, provavelmente muitos sonhos vão morrer por causa disso, porque eu não vou conseguir avançar. Para vocês terem ideia, né, 2,37 bilhões de pessoas não tiveram acesso adequado à alimentação em 2020. São 2,37 bilhões de sonhos que podem ter morrido por causa da alimentação. Mas para vocês entenderem que o problema não é a produção do alimento, e sim a distribuição, a Larissa vai explicar para vocês agora como está funcionando, inclusive, um caso super atual aqui no Brasil. Larissa, explica para eles essa situação da China, dos bois. Bom, agora, né, vamos falar sobre as fazendas brasileiras, né? Bom, vamos começar primeiro falando sobre o gás, que o gás mais poluente conhecido, né, é o carbono. Mas, que vem da fumaça, enfim, de outras coisas. Mas, outro gás que contribui muito para o efeito de estufa é o metano, que vem do lixo orgânico e também pelas vacas, né? Por exemplo, através do arroz, enfim, de outras coisas, né? Enfim, daí não sei se vocês sabem, né, mas o que aconteceu? O Brasil, ele perdeu um dos maiores compradores de carne, que é a China, por causa lá da doença da vaca louca, enfim, né, lá que foi descoberto em alguns rebanhos, né, algumas carnes que foram compradas, enfim. Só que, daí, olha só, a gente sabe que tem pessoas aqui no Brasil que não estão conseguindo comprar carne porque não tem dinheiro para isso. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil não está conseguindo vender a sua carne para o seu maior consumidor. Daí, em vez do Brasil pegar esse rebanho e vender para o seu mercado interno, ele está segurando o gado lá. Está lá esperando, assim. Tanto que foi um dos menores porcentagens de abate do Brasil, foi por agora. Porque eles ficavam segurando lá, tipo. Isso enquanto tem gente passando fome aqui. Entendeu? Isso é uma ótima questão para se pensar também. Outra coisa, né? Pensar no consumo de energia, né, que eles falaram, mas aí agora vamos pensar na energia renovável e não renovável do agronegócio. Ó, aqui dá pra gente ver uma porcentagem, né? Por incrível que pareça, até achei, tipo, ó, tá de parabéns até assim.
Tipo, eu achei que seria muito menos de energias renováveis no agronegócio. Aqui, ó, em 2014, esse dado, em 2014, de renováveis estão em 71,3%. E já a emissão de CO2, né, do gás carbono, por energias não renováveis, está em 81%, 81,9% do agronegócio de emissão de CO2. Enfim, isso também nos faz pensar, né? E, tipo, por mais que a gente esteja usando energias renováveis, ainda o CO2 está bombando lá. Enfim, agora vamos pensar, né? A gente falou disso, sobre o carbono, enfim. Eu não sei se vocês sabem, mas a Globo, né, a G1, lançou a calculadora de carbono, que é para ver, assim, mais ou menos, de novo, não um valor exato, né, mais ou menos o quanto de gás de efeito estufa você emite. Mas quando ele fala em gás de efeito estufa, não é só o carbono ali. Tipo, ele está contando o metano junto, só que ele não fala assim do metano, ele fala só do carbono, mas ele faz meio que uma contagem para saber quantos metano equivalem a tantos carbonos. Mais ou menos isso que eles fazem. Bom, a calculadora, ela leva em conta meu Deus, esqueci o nome da palavra. Mas, enfim, não estágios, enfim, três setores de consumo, que é a energia e indústria, né, que tem transporte, né, gasolina, álcool, enfim, essas coisas. Daí tem o do uso doméstico também, o uso doméstico da energia, uso da terra e agricultura, agropecuária, né, que daí diz quantas vacas você come, quantos não sei o que, tipo, mais ou menos isso também, para saber mais ou menos quantas vacas você consome, quantos metanos você está produzindo, tipo isso. E os resíduos, que são os lixos que você joga fora, que também contribuem bastante para o efeito estufa, né? Daí, vale pensar também, tipo, nisso, que, muitas vezes vocês provavelmente estavam pensando só nas coisas, no plástico, ou, por exemplo, sei lá, celular descartável que estragou e, sei lá, jogou no lixo, ou coisa assim. Mas é importante pensar também no... Não sei se vocês sabem, mas tem o chamado lixão da moda, que é no Chile. Que, tipo, por exemplo, a moda outono-inverno de 2020 já passou. Daí, tipo, tem lá um monte de roupa que eles produziram para moda outono-inverno de 2020. Mas agora já estamos no outono-inverno 2021. Vamos ter que jogar todas essas roupas outono-inverno 2020 no lixo. Porque, tipo, enquanto isso, tem pessoas que mal têm roupa para se vestir. Tipo, também é outra coisa para se pensar. E aí chegamos ao fim, né? O tema é a obsolidade. Ai, meu Deus, não sei falar essa palavra. Obsolência. Obsolência. No caso da moda, a obsolência perceptiva. As coisas mudam de aparência e tem que mudar tudo. Aquilo já não presta mais, que a aparência mudou. Isso. Só porque, tipo, não é nem porque foi estragado ou coisa assim. É só porque, tipo, não é mais bonito, não tá mais na moda, enfim. E é isso. Acho que a gente tinha preparado. Agora eu vou passar a palavra pro Felipe, eu acho. Felipe Vitor Hugo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado aí pela apresentação das gurias. Agora, eu e o Vitor vamos apresentar sobre o petróleo. Eu vou apresentar aqui. Bom, então já foi falado de energia elétrica, foi falado de alimentos e agora vamos falar do petróleo. Primeiro vamos entender um pouquinho do que é o petróleo. O petróleo é um óleo natural formado a partir da decomposição de matéria orgânica que estima-se que se demorou de 10 a 500 milhões de anos. É uma estimativa bem alta. Então, com os milhares e milhares de anos, as árvores vão morrendo, algas, plâncton, os animais, e eles foram digamos, se aglomerando no fundo dos oceanos, principalmente. E daí, com o passar dos anos, eles foram sendo soterrados e a pressão foi cada vez maior, e daí, depois de milhões de anos, a gente tem o que a gente vê hoje, que é o petróleo. E como ele demorou tanto tempo para se formar, ele demorou quase 500 milhões de anos,
a gente vê que ele não é uma fonte renovável de energia. A gente não tem como ir lá e plantar uma árvore de petróleo. Se o petróleo acabar, acabou. A gente não tem como ter mais petróleo. E outra coisa que é importante lembrar é que o petróleo é muito importante para a economia global. Ele é uma commodity, ou seja, ele é... Eu botei aqui a definição de commodity, um produto básico global não industrializado. Então, ele é comercializado pelo mundo inteiro, ele é utilizado muito no mundo inteiro, e ele é vendido na sua forma bruta, então é o próprio petróleo. Outras commodities que a gente tem, por exemplo, é a soja, o sal, o açúcar, ele não passa por nenhum processo de transformação, de industrialização antes de ser vendido, ele é comercializado na sua forma bruta. Bom, mas para que é usado o petróleo? Aqui na esquerda eu botei um gráfico pela quantidade de barril. Quanto de cada barril de petróleo vira o quê? 40% vira diesel, 18% vira gasolina, 14% vira óleo combustível, 8% vira GLP, que é o gás de cozinha, 8% vira nafta, 4% querosene e outras coisas 8%. Aí na direita eu dei uma resumida. Se a gente juntar tudo, 76% de cada barril de petróleo vira combustível. 3/4 de todo o petróleo existente no mundo vai virar combustível, o que é um número bem grande. Só 8% vira gás de cozinha e 16% vira plásticos e óleos. Óleo, por exemplo, óleo lubrificante. Por exemplo, aquele óleo que a gente passa no motor do carro, aquele óleo que a gente tem que trocar do carro, esse óleo vem do petróleo. E plásticos, por exemplo, embalagem. Se vocês olharem ao redor de vocês, por exemplo, aqui na minha casa, o meu ventilador tem plástico que vem à base de petróleo, o meu mouse, a capinha do meu celular, tudo isso é feito de plástico e tem como base o petróleo. Bom, então agora falei do que é o petróleo, o que é usado o petróleo. Vamos ver quais os países que mais consomem e quais que mais extraem o petróleo. Bom, entre os maiores produtores, a gente tem os Estados Unidos, e eu só vou atentar aqui para o Brasil, que está em nono. Ele é o nono maior produtor de petróleo do mundo. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui. A produção mundial de petróleo por dia é de 88,4 milhões de barris por dia. Essa é a produção. E se a gente for olhar o consumo de petróleo diário, é a mesma quantidade. Então a gente produz, a gente extrai por dia 88,4 milhões de barris de petróleo por dia, e a gente consome essa mesma quantidade, a gente não estoca petróleo. Até porque tem uma demanda mundial muito alta pelo petróleo. Então a gente não tem por que extrair o petróleo e guardar ele. Quando ele sai, a gente bota no barril e já está vendido. E agora eu quero fazer uma conta com vocês para vocês verem a quantidade de petróleo que a gente usa. Bom, o nosso consumo diário é 88,4 milhões de barris. Se a gente multiplicar por 365 dias, que é basicamente um ano, a gente chega no consumo anual de 32,2 bilhões de barris por ano. Se a gente transformar esse número em litros, a gente tem 5 trilhões de litros, que é um número gigante. Mas vamos focar aqui nos barris, vamos pegar essa unidade de medida. A gente consome por ano 32,2 bilhões de barris. Qual o problema dessa quantidade de consumo? É problemática? Sim, ela é muito problemática. O dado que eu achei foi de 2006, mas ele acha que é atualizado, que em 2006 fez uma pesquisa e todas as jazidas, todas as reservas de petróleo existentes no mundo totalizariam 1,2 trilhão de barris de petróleo. Então, se a gente juntasse todas as reservas dos Estados Unidos, Brasil, Arábia, onde for, botasse tudo no mesmo lugar, ia dar 1,2 trilhões de barris. E a nossa extração anual, como eu falei, é 32,2 bilhões de barris. Se a gente fizer a divisão do total pela quantidade de anos, a gente chega num total aproximado de 40 anos. Então, se a gente continuar consumindo petróleo, extraindo petróleo da forma que a gente está fazendo agora, em 40 anos, a gente vai ter secado todas as reservas de petróleo que a gente tem no mundo. Então, em 2060, né, por essa aproximação aqui, a gente já não vai mais ter petróleo. E, bom, o petróleo ele é a principal fonte de gasolina, ele é a principal fonte para tudo. Por exemplo, a gente ali no trabalho anterior, a gente estava falando, o que tu faz levantar da cama? O trabalho, a escola. Como que tu vai para o trabalho? Tu pega um ônibus, tu pega um carro, tu pega uma van. E esse carro, essa van, se move de quê? Se move a gasolina ou a diesel, que vem do petróleo. Então, o petróleo está presente muito na nossa vida, não só nos eletrônicos ou nos aparelhinhos que tem por aí, tudo vai plástico, mas principalmente no combustível. Bom, então qual a saída para a gente tentar... A gente precisa, então, diminuir, né? Porque se em 40 anos a gente não mais ter petróleo, a gente não vai mais ter a nossa principal fonte de combustível. E se não tiver combustível, bom, o Brasil... Eu acho que não existe carro elétrico direito no Brasil, então praticamente todos os carros são a combustão. Então, daqui 40 anos não vai mais ter gasolina para esses carros. Então, ou a gente muda toda a nossa fonte energética, nossa fonte de combustível, ou a gente não vai mais ter nada. Então, justamente, a gente tem que diminuir o consumo de petróleo como buscando outra fonte de energia para produzir combustível.
por exemplo, se acabar o petróleo, o avião, ele também usa querosene, que vem do petróleo, o carro usa, o navio usa, por exemplo. E tem um problema que, hoje em dia, como o mundo está todo globalizado, na sociedade moderna, eu posso, por exemplo, comprar uma coisa da China. E essa coisa tem que vir da China. E ela vem, por exemplo, de avião. E aí também gasta mais petróleo. Então, toda a economia global, o mundo inteiro, ele está girando em torno do petróleo. Só que ninguém parece estar preocupado que o petróleo ele tem fim. O petróleo não é renovável. Então, daqui a 40 anos, a gente não vai mais ter opção. Então, a gente vê que não tem uma preocupação em tentar mudar essa matriz energética para combustível. Bom, agora eu passo a palavra para o Victor. Tá. Vou falar um pouco de... Peraí que eu tô tendo problema com o áudio. Tá, eu vou falar um pouco de como que esse processo, assim, de dependência do petróleo, ele se concretizou, assim. Desculpa se eu tô repetindo, eu tô tipo a mulher do sanduíche, assim, eu tô ouvindo minha própria voz. Então, o petróleo, ele já foi encontrado em vários lugares, em várias épocas, assim. Eu vi ser mencionado, assim, que, sei lá, na China, 2000 anos atrás, as pessoas já encontravam petróleo, assim. Então, já era uma coisa relativamente fácil de encontrar, assim, mas não tinha uma tecnologia e principalmente uma demanda, assim, para usar isso em larga escala até o século XIX, ali, parece, em que a industrialização já permitia transformar esse petróleo em outras substâncias que eram daí utilizáveis pela indústria. A primeira coisa foi o querosene ali, que o Felipe tinha mencionado, que ele era usado assim, principalmente nos Estados Unidos para substituir o óleo de baleia, que era bastante consumido antes e depois não estava mais tão acessível assim. E a partir dos anos 50 do século passado, ele ultrapassou o carvão como combustível mais consumido, assim. Mas por que ele se tornou o combustível mais consumido, né? Ele é muito importante para os carros, né? Principalmente, assim, para os veículos automotivos. Ele acabou substituindo, principalmente, o carro ele acabou substituindo os trens, né? Como transporte terrestre, assim, principalmente a partir do barateamento, assim, da produção de carros, que veio com o crescimento do modelo de produção trazido pela Ford, né? Então, os carros foram muito mais facilmente produzidos e muito mais vendidos. Então, essas empresas que produziam carros ganharam muito mais poder e conseguiram daí se juntar e influenciar as próprias políticas públicas, assim, para que elas mesmas fossem favorecidas, assim. Então, tem um caso aqui em que a General Motors, a Firestone, a Standard Oil of California e a Phillips Petroleum, eles meio que formaram um grupo nos anos 20 e compraram várias linhas de bondes, assim, nos Estados Unidos e converteram elas para ônibus, assim. Então, as pessoas que pegavam um bonde de manhã, elas já eram obrigadas a pegar o ônibus, né? E, enfim, através desses processos, o carro, o ônibus, o caminhão, eles se tornaram, assim, hegemônicos, né? Como um modo de transporte de pessoas e de cargas também. Especialmente no Brasil, aqui, especificamente, isso se deu a partir do governo do Juscelino Kubitschek, né, que numa tentativa de trazer essas indústrias que já eram grandes, principalmente nos Estados Unidos, numa tentativa de trazer essas indústrias aqui para o Brasil, ele priorizou assim a rede de estradas, né, em vez de ferrovias ou outras formas de transporte aqui. Então, conforme essas empresas de produção de carro e
e de petróleo também, elas foram crescendo, a própria demanda por elas foi crescendo também, assim. Então, hoje em dia, a gente está nesse cenário em que a gente realmente, muitas vezes, não tem nenhuma escolha, né? Não dá para acordar de manhã e pensar, hoje eu não vou gastar petróleo, assim. Não, ou tu vai para o trabalho de Uber, ou tu vai de carro, ou tu vai de ônibus, tu não tem muita escolha, tu é obrigado a consumir o petróleo. E a mesma coisa na obsolescência programada, ali que estava sendo falado antes. O Felipe até pode passar os slides, se quiser. Que, bom, né, tu até pode tentar consumir menos, assim, mas muitas vezes tu tem um telefone, ele é mandado uma atualização para ti que deixa o telefone uma porcaria dentro de alguns anos, assim, né? E os produtos, eles são necessários para manter o estilo de vida que a gente leva, e eles estragam, né? Então, a gente é obrigado, para meio que sobreviver, assim, a gente é obrigado a consumir. Então, acaba fugindo, assim, desse escopo da escolha individual, assim, se tu o quanto tu vai consumir, quanto tu vai contribuir para essas cadeias, assim. Bom, era meio que isso que eu tinha para falar. E aí, no final, deixamos algumas perguntas ali, né? De como que seria um mundo sem o petróleo, né? Principalmente, assim, já que hoje em dia, como já foi falado, a gente usa o petróleo para quase tudo, assim. O que a gente teria que abrir mão, assim, para seguir sem o petróleo? É uma questão para vocês pensar isso aí, porque como a gente falou de tanta utilização de petróleo, e que o petróleo vai ter um fim, em algum momento ele não é infinito, então imaginem como seria um mundo que não tivesse petróleo. A gente não teria, digamos, que o petróleo acabasse amanhã, a gente não teria nem como andar de carro, nem como andar de avião, o mundo ia dar uma parada. E então a gente tem que tentar buscar maneiras para não usar tanto petróleo mais, porque uma hora ele vai acabar. Bom, pessoal, a nossa apresentação foi essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem fazer. Eu tenho uma questão para falar, do tipo, se tu parar pra pensar, né, todos os carros, a maioria dos carros, tipo, sei lá, 80% dos carros, são à base de gasolina, né? Daí, tipo, o petróleo vai acabar, o que vai fazer com esses carros? Tipo, vão reformar todos eles, tipo... Primeiro que vai gerar um lixo, né? Tipo, a gente vai ter que jogar fora os carros. Ou, claro, a nossa melhor ideia hoje, eu acho que é o carro a bateria. Só que não tem como, num país, por exemplo, como o Brasil, em 20 anos, tu mudar todos os carros do país para carro elétrico. Então, é uma coisa para se pensar num longo prazo, só que a gente não tem um longo prazo, a gente tem 40 anos e ninguém tá nem aí para isso, por enquanto. Então, é um problemão. Eu acho que o Elma ali falou que também tem o pneu também que usa, tudo vai petróleo, né? Bárbara, pode perguntar. Olha, considerando que 3/4 de todo o petróleo do mundo vira gasolina, combustível, diesel, que seja, então eu acho que a saída seria mudar justamente a nossa fonte de combustível. Ou seja, mudar o carro, mudar o funcionamento do carro. Eu não sei se vocês falam disso. O gás de cozinha. Não. Tem a própria questão de que o carro, ele muitas vezes, a cidade é projetada tendo em vista o carro, sabe? Tipo, Brasília, por exemplo, é um exemplo disso, assim. Parece que no plano original não tinha nem espaço para calçadas na cidade, assim. Era para as pessoas entrarem em seus carros e irem até o trabalho, assim. Então, no momento que a vida toda ela é pensada assim para o consumo do combustível, né, para o uso do carro, assim, aí fica muito difícil de abandonar, né, essas coisas. Mas se tu tratasse mal pela raiz, assim, construísse cidades talvez mais voltadas para deslocamentos mais curtos, assim, ou com outros meios de transporte, talvez ficasse mais fácil, né, de
de mudar, assim, essa situação? Eu acho que, Bárbara, eu acho que tu quis dizer do gás aquele, do gás de cozinha, ou do GNV, né, que é aquele gás que se usa em carros. Poderia ser sim uma saída, de repente, trocar para o gás, porém ele sofre do mesmo problema que o petróleo. Ele é um recurso finito, né? Então a gente ia trocar a matriz para o petróleo, beleza, ia ficar mais 1, 2, 3, 4 anos com o GNV e ia acabar. Da mesma forma, porque ele é um recurso que não dá para ser produzido, que ele vem através da exploração. Né? Então, no fim, não seria também a melhor forma, porque só estaria empurrando o problema com a barriga. A gente tem que achar uma fonte de energia renovável, que a princípio é a energia elétrica, né, gente? Tipo, carros elétricos, eu acho que é a saída. Porque, como o Reno falou, o gás também não é uma fonte renovável. Não tem como a gente tirar mais gás do que já existe. Então, por exemplo, a energia elétrica, a gente tem as hidrelétricas, energia eólica, energia solar, que são fontes bem mais... são renováveis, no caso. Que não são como o petróleo ou como o gás de cozinha que eles acabam. Gente, tem uma saída que dá para aproveitar os carros que a gente tem aí, que é a biomassa, né? Você gerar biodiesel, que é uma coisa que o Brasil já faz. Se quiser falar mais, Teca, à vontade. Eu não conheço a biomassa. Bom, é que assim, ó, você pega e gera óleo, assim como você gera óleo de soja, esses óleos também são, você pode queimar. O problema todo agora é adaptar a queima desses óleos minerais, tá? A partir de coisas que você, desculpa, óleos vegetais, tá? Para usar no teu carro. Não precisa ir longe, nós temos o álcool combustível. O álcool combustível não é petróleo, tá? E no Brasil a gente tem carros a álcool. A gente pode usar álcool. No resto do mundo não se usa álcool. Então, por quê? Porque o álcool traz outros problemas. Você tem que plantar grandes áreas para conseguir o que eles chamam de biomassa. Para gerar eletricidade, por exemplo, ao invés de usar diesel, né, você pode usar queima de bagaço de cana, que isso é que eles chamam de biomassa. Tá? Mas tá muito bom, gente. Continua aí que tá legal. Eu esqueci de falar isso, eu esqueci de falar da cana. A cana, a gente consegue fazer a partir da cana-de-açúcar etanol. Só que se a gente for substituir todo o petróleo que vira combustível por cana, a gente tem que plantar o mundo inteiro de cana, né? Não é uma coisa sustentável também. Então, não é uma saída 100%, sabe? Calma aí. Como faríamos plástico sem usar petróleo? É uma boa pergunta. Eu não tenho resposta. Eu acho que deve ter alguma outra saída para fazer plástico, mas é que o consumo de plástico hoje é desenfreado. Por exemplo, sei lá, uma garrafinha de Coca, ela é feita de plástico, o rótulo é feito de plástico, muita embalagem é feita de plástico que não precisava, eu acho. Tem formas mais, ou fazer uma coisa mais biodegradável, não sei. Tem que diminuir o consumo, essa que eu acho que é a questão. É o consumo e também o consumo em direção ao descarte, né? Porque e não em direção a ser reutilizado. Eu acho que isso é uma coisa importante. A professora Márcia falou do bioplástico, se tu quiser complementar, professora. E que tem várias pesquisas, até no Brasil, do bioplástico feito de mandioca, de milho, que ele fica, parece uma bandejinha de isopor, mas ela é de eu acho que é isso, ela é mandioca e milho. E algumas dessas bandejinhas dá até para comer a bandejinha. Tu chega no restaurante, no lugar, em vez de darem um prato aquele de isopor, eles te dão um prato que depois tu pode comer o prato. Também tem de bagaço de banana, mas aí não é comestível, né? Mas já tem até no Brasil sendo feito. Claro, ele é muito caro porque a quantidade para fazer é muito pequena, né? Então ele se torna inviável para
quem tem restaurante ou, né, uma lancheria fornecer isso para o consumidor, né? Mas já tem bastante experimentos quanto a isso. É bem legal. Então, eu voltei ali, Gente, ó. Tá, até pode gente, falar. o importante, tá, é que já existe gente pensando e pesquisando soluções. Tá? Não somos nós que estamos descobrindo que o petróleo vai acabar daqui a 40 anos. Todo mundo sabe disso já, mas a questão toda é que, por enquanto, está muito cômodo para os árabes continuarem tirando apenas o petróleo que eles vendem pelo preço que eles vendem hoje, e eles mandam no preço. Então, assim, a gente vive numa sociedade muito complexa, e a gente tem que, cada um de nós, fazer a sua parte e tentar minimizar as consequências. Pode falar, Inara. Não sei, você ia falar alguma coisa sobre esse slide? Pode falar, depois eu falo. Não, só ia falar que o foco tem que ser, eu acho que, no combustível, porque 3/4 de toda a utilização vai do combustível. Não que a gente não tenha que diminuir o consumo de plástico, com certeza. Mas o maior problema está no combustível. Era só isso. Eu ia mencionar o fato que a gente, quer dizer, tem uma origem, né, essa nossa dependência do petróleo, né, que, como foi mostrado, teve a ver com uma transformação do uso das ferrovias, né, e de outras formas de locomoção pelo uso do veículo que é movido a combustível, porque isso interessava, né, a uma indústria. E então tem uma coisa de um egoísmo, né, de uma visão limitada das nossas necessidades, né, de uma visão limitada a certos interesses, assim, que é geradora desse grande desequilíbrio, certo? Quer dizer, a gente pode pensar assim, tá, mas como será o mundo sem sem o nosso acesso ao petróleo? E acho que o que a gente tem que pensar é que o quanto dessa nossa forma de viver, ela está delimitada por uma certa compreensão que os nossos interesses, eles têm que ser satisfeitos a despeito dos desequilíbrios que se causa de um ponto de vista mais global, né? Vitor. E às vezes é muito feita essa junção, assim, eu acho, tipo, nós, a humanidade, nós destruímos, assim, nós, não sei o quê. Mas, tipo, eu odeio ter que pegar o ônibus para ir para a faculdade, por exemplo, sabe? Se eu pudesse, eu ia acabar com isso aí, entendeu? Mas não sou eu, assim, né? Como eu tinha apontado ali, foi meio feito um lobby, assim, nos Estados Unidos, nos anos 20, numa época ali, para acabar principalmente com os bondes ali, mas isso continua esse tipo de acontecimento continua ocorrendo, né? Assim, essas empresas, elas, por terem muito dinheiro, elas têm muito poder, assim, também. Então, muitas vezes, tipo, é porque nós, a humanidade, nós destruímos, nós não sei o quê, porque os nossos interesses são só para agora, assim, mas, tipo, muitas vezes o interesse da população em geral não é o interesse dessas indústrias que acabam, de fato, tomando essas decisões, assim, de que tipo de energia usar, de que tipo de transporte usar. Muitas vezes esses interesses são conflituosos, assim. Então, era só isso, eu acho. Tem uma outra coisa que a gente também pode fazer aqui, pensar, assim, refletir por uma certa tensão, né? Que é a tensão entre a nossa liberdade individual e esse desequilíbrio entre o consumo e a produção, enfim, a produção de energia, digamos assim. E, ao mesmo tempo que a gente fala em liberdade individual, quer dizer, que é a liberdade de decidir, por exemplo, como é que eu vou até o
até a minha escola, né? Se eu vou de ônibus ou se eu vou pegar um Uber, na verdade, essa liberdade também é limitada pelo fato que, bom, não é aquilo que está sendo oferecido, né? Então, a gente também tem uma certa idealização da nossa liberdade, como se ela fosse uma liberdade irrestrita, assim, né? Eu quero ter a liberdade para consumir isso ou aquilo, mas, na verdade, tem uma situação em que essa decisão de consumir isso ou aquilo está sendo, em certo sentido, constituída, né, por uma sociedade, quer dizer, por um interesse que é estranho aos teus interesses, né? Então a gente acho que idealiza essa noção de liberdade, né, como se, não, mas se eu tivesse que parar de usar o carro em razão dos efeitos que isso tem, isso significaria perder minha liberdade. E, no entanto, que liberdade é essa, de fato, né, de consumir aquilo que está sendo oferecido, na verdade, né? Um pouco criado, é um pouco a liberdade de uma necessidade que está sendo criada, né, para nós. Eu vejo, assim, uma das maiores provas do nosso egoísmo consumista em relação ao combustível é quando tem essa greve dos caminhoneiros, né, que a gente passou por isso aí, acho que foi o ano retrasado, há uns 2, 3 anos atrás. Todo mundo correu para o posto para abastecer o seu carro. Tipo assim, eu vou encher o meu tanque, nunca mais eu vou ficar a pé, como se isso fosse possível, entende? Uma coisa assim, fora da realidade, né? E quando, na verdade, a gente teria que boicotar, né? A gente devia aproveitar o momento para boicotar devido ao preço. E aí, isso eu acho que foi um gatilho também para essa questão do aumento dos combustíveis, né? Eles viram que as pessoas não ficam sem. Não ficam sem, acaba com tudo, né? Acaba o abastecimento dos mercados, acaba o abastecimento de tudo, sem, por exemplo, os fretes, imagina sem o combustível mesmo em si, né? Se acabasse, como ia ser? Ia ser o caos. E aí as pessoas, a primeira coisa que pensam é em si, né? Foram todos correndo para o posto para abastecer. Na greve dos caminhoneiros a gente teve um gostinho do que é ficar sem petróleo, né? Vira um caos completo, porque tudo vem do petróleo. Só que o problema também é que quanto menos petróleo tem, mais caro fica o petróleo, né? Então, sei lá, daqui 20 anos a gente vai ter metade do petróleo que a gente tem hoje, as gasolinas já tá cara. Se tiver metade da oferta, a demanda ainda é a mesma, então o preço vai dobrar. Então, sei lá, vai estar R$15 o litro da gasolina. Então a gente se encaminha para uma coisa cada vez pior e com a gasolina cada vez mais cara. Talvez antes da crise da falta venha um abandono realmente desse tipo de utilização, né, do petróleo, talvez por ficar muito caro até, né? Mas na verdade sempre tem, né, alguém que vai consumir, né? E bastante. Eu acho que quando começar a realmente pegar nas pessoas, aí a gente vai começar a pensar em alternativas para a gasolina. É que essa é uma alternativa que tem que ser apresentada politicamente, né? Ela não é uma alternativa que pode ser apresentada individualmente. Claro que a gente, como indivíduos, a gente pode buscar soluções e de outros modos de vida, né? Mas é sempre alguma coisa que é coletivo. No fim e ao cabo, é alguma coisa coletiva, porque não tem como mudar não tem como fazer escolhas se elas não estão à disposição, né? Então, também é uma necessidade de atuação política para que a gente tenha uma decisão política de ir nessa direção, né? Ao invés da direção do negacionismo, né? Márcia. São as políticas públicas, né? Tanto para mobilidade, né, urbana, né? Falta, né? Política pública, né?
como se falou, assim, as companhias de ônibus, né, elas fazem um lobby para que isso tudo aconteça. Agora mesmo, né, o passe escolar vai ser para poucas pessoas, né. Então, o que vai implicar nesse passe escolar, tanto escolar para idosos, o que isso vai implicar para a nossa cidade? A gente pode até pensar nisso, né? Na nossa cidade, tá, passagem tem que ser, né? Tem que aumentar o valor da passagem. O que vai acontecer? Aumenta o valor da passagem, não precisa renovar a frota de ônibus, né? É uma alternativa para quem é empresário. Pega o Uber, né? Porque a pessoa ela vai deixar de trabalhar? Não, ela vai ter que pegar um Uber. E o que vai acontecer? Essa estrutura do Uber, onde tu é teu patrão, né? Que na verdade não é. Então, assim, tem todo né? É quase que um joguinho de dominó, vai caindo uma pecinha em cima da outra. Né? Então, até que ponto a gente não viu nenhuma manifestação para esse aumento das passagens? Passou, tudo bem, vai ter E aí, as escolas não são próximas da onde a pessoa mora, ela vai ter que ir para uma escola, pegar um ônibus, depois ela vai ter que pegar outro ônibus para ir para o estágio, para o trabalho. Então, e de onde vem esse dinheiro? E fica assim, né? As pessoas estão num momento que elas estão cansadas, elas não conseguem pensar, porque o mundo é cheio de informações, né? Mas tá aí, o preço do ônibus nesse valor, vai ficar o ônibus vazio, vai ficar ótimo para os empresários. Sim, eles vão ganhar a mesma coisa, o ônibus não vai se precisar trocar, e tudo bem, né? Na verdade, aí a gente vê que a falta de ação do governo, né, ou da omissão até, da falta de ter uma atitude, ou de ter uma atitude também, leva sempre esses prejuízos para conta da gente, né, de nós, de nossa sociedade, dos mais fracos aí, né, acaba indo tudo para lá, gente, em forma de impostos, em forma de taxas, de aumentos e tudo mais, né. E a outra coisa que eu ia dizer é que a gente acaba vendo esses, a partir disso que a gente falou hoje do petróleo também, o esgotamento, né, de todos os nossos recursos, né, de água, de petróleo, de tudo que é coisa, né, está acabando, né, gente. E se a gente não mudar a nossa cultura antes de adaptar uma forma de combustível, não tem como, as pessoas têm que se conscientizar das coisas, né, tem que ser uma coletividade, tem que ter uma mudança geral de pensamento em prol da sobrevivência, né, porque daqui a pouco a gente realmente, que nem falaram lá em cima no chat, a gente está voltando a uma fase medieval daqui a pouco, né, imagina, eu acho que não, né, porque a gente sempre acha uma saída para tudo, né, algo mais, tem sempre uma evolução nessas crises, né, mas mesmo assim, é bem complicado, a gente tem que pensar nisso. Bom, pessoal, acho que era isso. Só se alguém tiver mais alguma questão, quiser falar alguma coisa. Eu queria só fazer uma última observação, né? Que eu acho que a gente tem um grupo na nossa sociedade que sai perdendo bastante com essa, né, mais do que qualquer outro, porque é por falta de... ele tem menos opção, né? Para desviar da crise. Mas eu acho que a crise, ela é um problema para todo mundo, assim, né? Mesmo que você consiga, assim, individualmente dizer, não, eu tenho como pagar por esse combustível, assim, bem caro, eu tenho como pagar por ele, você ainda assim vai continuar vivendo no mesmo mundo que outras pessoas, assim, né? E esse mundo é um mundo que está sendo desequilibrado, cada vez mais desequilibrado, sofrendo cada vez mais com desequilíbrios. Então, acho que é uma coisa para se pensar, né? Se esse é o mundo que a gente quer viver, se a gente não tem responsabilidade nenhuma pelos desequilíbrios que a gente tem, na verdade, mas essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, se a gente pode dizer que não tem responsabilidade, e a gente pode ficar achando que está tudo bem, desde que eu consiga me
sobreviver a todas essas perdas, então tá tudo bem, assim, então eu posso ficar tranquilo, né, apesar das coisas estarem cada vez mais desequilibradas. E mesmo que a gente encontre uma saída agora, a menos que a gente mudasse a nossa perspectiva sobre o que é encontrar uma saída, a ideia é que a coisa é meio bola de neve, assim, né? A coisa meio que vai crescendo, assim, o problema não diminui só porque a gente encontrou uma saída aqui, outra saída ali, né? Porque, na verdade, o que está gerando o problema é também o nosso ponto de vista, que é um ponto de vista de não perceber como as coisas têm repercussões globais, né? Que vão para além dos nossos próprios interesses. Mas eu acho que isso a gente vai tratar também mais na próxima oficina, que é a oficina sobre as consequências. Então, essas são as cenas dos próximos capítulos. Queria agradecer a todo mundo pela presença. Enfim, abrir a palavra para as últimas considerações aí de quem quiser fazer. Também agradecer ao pessoal da apresentação, estava muito boa, muito esclarecedora, muitas coisas que a gente veio a conhecer aqui sobre alimentação, energia nas suas diversas formas, o consumo de energia nas suas diversas formas, foi bem legal. Mas está aberta a palavra aí para as últimas considerações. Bom, pessoal, obrigado para todos os alunos que participaram, obrigado pela participação no chat também, e também agradecer aos colegas aí pela apresentação muito boa. Também queria agradecer a todo mundo que participou aí, e é muito legal, né, ter essas conversas, assim, a gente vai pensando coisas que a gente não estava pensando antes, assim, e depois de ouvir tudo isso, tipo, o que me vem, assim, é que, bom, as alternativas, a gente já tem uma lista de alternativas, né? A questão parece que essas alternativas não são tão economicamente viáveis neste momento, assim, quanto a continuação do uso do petróleo, né? Então, parece que enquanto a gente continuar dando prioridade para o que é economicamente viável no momento atual, assim, em vez de o que é bom para a sobrevivência da nossa espécie aí no futuro, a gente ainda vai continuar nesse impasse, assim. Então, é isso, assim. Obrigado, gente. Até a próxima. Gente, gostei muito. Acho que vocês estão... Olha, vocês estão ficando bom nisso, hein? Acho que a gente devia fazer mais oficinas. Parabéns, estava muito bom, aprendi um monte de coisa, né? Eu acho que a mensagem que fica é a gente, principalmente, pensar que cada um de nós tem responsabilidade sobre tudo isso, tá? E cada um de nós tem que buscar as nossas soluções que estão ao nosso alcance, né? E tentar difundir essas ideias, tá? Parabéns, meninada. Ok, obrigada. Até o próximo final de semana. Tchau, pessoal. Obrigada pelo espaço. Bom dia. Tchau, Tchau, pessoal. Muito obrigada pela participação. Tchau, tchau. Eita, gurizada, que deu boa essa. Eita, ferro.